Olá, amigos da Neurorádio em Pauta, tudo bem? Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre os sinais radiológicos. Quais são os principais, os mais comuns e como a gente usa isso no dia a dia. Na verdade, eles não vêm escritos no laudo, como a gente imagina. Eles vão servir de trigger para a gente, como se fosse um gatilho mental para a gente lembrar de uma doença, buscar uma alteração específica dependendo de determinados sinais e sintomas. Mas antes da gente começar, já deixa sua curtida, deixa seu comentário aqui no vídeo e se inscreve no canal. Vamos lá? Então hoje a gente vai falar sobre os sinais radiológicos. Vou te contar o segredo, não é um assunto que eu gosto mais. Na verdade, é cheio de detalhes, cheio de memórias e de gatilhos mentais que a gente tem que ter para lembrar o nome. Às vezes é mais difícil a gente lembrar o nome do sinal, lembrar como aquilo costuma ser reconhecido do que identificar o sinal em si e a doença. Mas na verdade, na radiologia, diferente da clínica, esse sinal que todo mundo aprende, ele vai servir de gatilho para a gente lembrar de uma determinada doença. Na clínica, principalmente no exame neurológico, já está estabelecido muitos nomes de determinados sinais. Sinal de Hoffmann, de Homberg, isso você já conhece, você já sabe o que significa. Mas na radiologia a gente não costuma falar, esse paciente tem um sinal do delta vazio, ou esse paciente tem um sinal da borboleta, da asa de borboleta, ou ele tem um sinal do beija-flor. A gente usa isso como uma alteração anatômica que leve a alguma determinada alteração, como, por exemplo, o sinal do beija-flor, uma atrofia do mesencéfalo. Então, isso não sai escrito no laudo. Isso a gente não usa diariamente como o sinal de Homberg ou o sinal de Lazeg. Mas, na verdade, serve para a gente tentar identificar uma alteração da anatomia que vai levar à identificação de uma lesão. Então eu busquei alguns artigos na literatura trazendo os principais exemplos do que a gente fala. Muitas coisas a gente fala e são os mais conhecidos, e eu vou sinalizar isso para vocês, e outros, na verdade, foi até uma curiosidade, que quando eu fui buscar, eu comecei a achar alguns detalhes e outros que a gente fala sem pensar que eles eram mencionados como sinal, mas por que não? Acabam sendo mencionados sim. Então eu queria começar com vocês com esse ensaio pictórico, que é um ensaio de uma revista coreana, de um grupo da Turquia, e que na verdade ele traz pontos interessantes de análise, tais como eu falei, que não necessariamente é um sinal, como a gente considerava, mas como a gente até coloca na descrição do laudo, mas que também servem para lembrar a gente de determinadas patologias. Então a gente vai pontuando aqui um por um. Ele começa logo com black hole, que é um termo que a gente usa muito comum, lesão crônica, buraco negro, né, que seria a tradução mais literal. E é o black hole que muitas vezes a gente até escreve no laudo, que é a marca da lesão crônica da esclerose múltipla, que é aquela lesão que tem o sinal hipointenso no T1 e hiperintenso no T2. Então a gente vê um black hole aqui, o black hole ele é mais caracterizado no T1, ele tem que ter o hipossinal no T1, e quando a gente olha lá no T2, ele vai ter o hipersinal. Então, essa manutenção do hipossinal por 6 meses, em determinados artigos até há 2 anos, é relacionado ao black hole, que a gente nem conta como um sinal, mas na verdade como essa marca característica da doença crônica da esclerose múltipla. Um segundo sinal que ele fala é o sinal da cabeça de medusa, que a gente vê, aí já a gente vai ver em outra sequência, que é o T1 pós-contraste. Então a gente vê aqui, é uma ramificação, é o padrão do angioma venoso, muitas vezes a gente vê no hemisfério cerebelar, como a gente vê aqui nessa região, e esse aspecto radiado do pós-contraste de uma malformação venosa de baixo fluxo, normalmente não tem maiores problemas do que essa identificação apenas. O grande problema do angioma venoso é a identificação de algum cavernoma associado que pode acontecer, e esse sim tem um risco maior de sangramento. Então, interessante, a gente às vezes escreve com o aspecto de cabeça de medusa no laudo. Nem todo angioma vai ter esse aspecto, mas quando ele tem esse aspecto, ele fica bem raiado, pode chamar atenção para uma imagem mais agressiva, mais perigosa, mas na verdade ele não traz muito mais complicações do que o angioma venoso linear. Um terceiro sinal seria esse aspecto da calota craniana em folha de trevo. Isso aqui está relacionado a áreas de crâniosinostose, em vários tipos de crâniosinostose, em malformações de origem genética. Então, mas a gente vai ver em crianças, né, em recém-nascidos, e a gente vê áreas de fusão da calota craniana e áreas de alargamento acentuado de determinadas cisuras, formando essa cabeça com aspecto de trevo.
Um outro sinal que eu achei bastante interessante e eu nunca tinha lido realmente sobre ele é o sinal da garrafa de Coca-Cola. E aqui, sem querer fazer propaganda nenhuma, como eles nomeiam realmente no artigo, que é esse aspecto alargado da musculatura da ópta, né, dos retos, aqui do reto lateral, na oftalmopatia de Graves. Então, é super comum a gente ter oftalmopatia de Graves, a gente vê esses músculos espessados, edemaciados, com hipersinal no STIR, com captação de contraste, e eles podem ter esse aspecto em garrafa de Coca-Cola, no T1. Um outro aspecto que ele cita no artigo é o sinal da corda. O que seria o sinal da corda? A gente conhece muito o sinal do delta, mas o da corda é menos famoso. O sinal da corda é esse sinal hiperintenso que aparece no T1, que corresponderia a uma trombose de veia cortical. Então é extremamente difícil, extremamente raro da gente ver. Quando a gente suspeita de uma trombose de veia cortical, na verdade chama muito mais atenção a alteração de sinal que aquilo ali faz no flare em volta, do que o próprio vaso em si trombosado. Mas é interessante a gente observar como a gente vê aqui o hipersinal na veia cortical, mostrando a trombose pontual de veia cortical. O sinal do delta é um sinal mais conhecido e ele representa a trombose venosa de seio dural, né? Principalmente lá na tócula, a gente vê a tócula que deveria captar o contraste com aquele espectro triangular e existe um vazio ali, a captação acaba sendo periférica só na parede da dura e a gente entende que aquilo ali tem um trombo no centro, então é um marcador de trombose venosa. Mas, de novo, a gente não escreve, tem o sinal do delta vazio e isso é igual a trombose. Não, a gente pensa, né, e isso já leva um trigger mental de toda a nossa formação de que aquilo ali está relacionado à trombose venosa. Tem esse aspecto aqui da calota craniana, e aqui a gente está vendo a tomografia na janela óssea do aspecto algodonoso, clássico da doença de Paget. Não é só esse aspecto algodonoso, mas a gente também vai ver um espessamento da cortical e um alargamento da dípula que está associado na alteração do Paget. Eu achei interessante ele chamar os dedos de Dawson, que são clássicos e diagnósticos da esclerose múltipla na sequência flare no plano sagital, como um padrão, na verdade é um padrão radiológico que a gente fala muito. O Dawson, né, descreveu como os dedos, porque são lesões perivenulares, perpendiculares ao corpo caloso, então naquelas vênulas que saem do corpo caloso para o córtex, e as lesões acontecem desmielinização predominantemente ali, então faz esse sinal hiperintenso, bem clássico, como a gente já viu aqui em outros vídeos do canal. O sinal da artéria cerebral média densa, esse aqui também bastante descrito no AVC, a gente até coloca isso no laudo, se for identificado, né, que tem a identificação de hiperdensidade no interior da artéria cerebral média, isso aqui na tomografia. Agora a gente vai ficar nesse ping-pong, a gente vai e volta tomografia e ressonância. Então, é importante para o AVC, isso aí mostra que é uma oclusão proximal, que a gente está vendo o trombo, e isso até pode indicar outro tipo de tratamento, além só da trombólise, pode indicar a trombectomia mecânica mesmo para retirada desse trombo, porque ele está sendo individualizado. É muito descrito, é muito bonito de se ver quando aparece, a gente vê aqui ela hiperdensa e aqui a gente não vê uma densidade normal, mas é muito difícil da gente ver. Então, assim, é importante saber que ele existe e buscar ativamente essa alteração num paciente que chega com AVC. Esse aqui é o sinal da cauda dural, a gente está vendo aqui um T1 pós-contraste numa ressonância magnética de crânio, e aí a gente vê uma lesão extraaxial com o sinal da cauda dural, que é esse realce que faz na dura aqui, esse rabinho, né, que é bem característico dos meningiomas. E a gente vai ver outros exemplos aqui no canal também, lá no vídeo de meningioma tem outros exemplos de cauda dural, e é um dos sinais que a gente usa para fechar o diagnóstico de meningioma em lesões extraaxiais. Por exemplo, se você tem um meningioma de ângulo ponto cerebelar, você tem uma lesão ali, e você tem cauda dural associada, você vai dizer que é um meningioma ao invés de um chivanoma, caso haja essa dúvida, e caso todos os outros modos, né, de gente diferenciar uma lesão de outra, como borda de lesão, com cavidade ou convexidade, localização central, da onde começou para onde está indo, se você não consegue se diferenciar usando esses outros métodos, a cauda dural é bastante representativa de ser um meningioma, porque é uma continuação da lesão. E a cauda dural mostra para a gente também que a lesão não acaba aqui, que essa dura aqui também está doente, que a gente pode ter uma infiltração da dura à distância daquela massa maior, mais facilmente identificada.
Um outro sinal interessante, também bastante descrito e bastante conhecido no meio radiológico, é o Eye of the Tiger, que é o olho do tigre, que é o sinal que aparece no globo pálido. Então a gente olha no T2 esse marcado hipossinal ao redor do globo pálido, e ele é característico da síndrome de Haller-Walden-Spatz, que é uma síndrome espástica genética que acomete crianças a partir, normalmente, da primeira infância. Então, caracteristicamente é dessa síndrome, foi descrito para ela, não é patognomônico, a gente vê em outras doenças também, principalmente que tem esse componente motor, de distonias e de espasticidade, mas é aquele trigger que eu falei no início. Primeira coisa é que a gente olha no olho de tigre, a gente pensa nessa síndrome como um possível diagnóstico etiológico, e isso acontece porque existe acúmulo de ferro aqui ao redor do globo pálido, e o acúmulo de ferro no T2 vai ficar hipointenso, isso aí vai ficar muito marcado no SWI ou no T2 estrela, que são as sequências para suscetibilidade magnética. Nesse exemplo aqui, a gente vê a figura do 8, o sinal do 8, eu também nunca tinha ouvido com esse termo, mas na verdade é a marca do macroadenoma, quando a gente vê a insinuação dele para a cisterna supracelular, e a gente vê que ele meio que respeita a carótida, né? Aí é importante também esse sinal para a gente fazer o diagnóstico diferencial com o meningioma dessa região, que também são extremamente captantes de contraste, lesões extraaxiais, mas o adenoma ele tende, porque a gente vê adenomas gigantes, que a gente nem acredita que é adenoma, ele tende a manter esse contorno do 8, respeitar ali o seio cavernoso. Ele pode invadir o seio cavernoso, mas respeitar a carótida, né? Ele pode até envolver, mas normalmente não fecha, não oclui, e ele tende a fazer esse contorninho e abrir de novo lá na cisterna supracelular, fazendo aquele aspecto de 8, por conta da indentração do diafragma da célula. O aspecto de vidro polido, isso aqui bastante comum, descrito para displasia fibrosa em qualquer parte do corpo, então é um termo na radiologia que a gente ouve muito, que você está aprendendo músculo esquelético, você ouve o vidro despolido, você está aprendendo doença óssea em geral, você ouve esse termo. Então a displasia fibrosa acontece em qualquer lugar, a gente está vendo aqui um exemplo da mastoide, levando inclusive a perda auditiva, provavelmente nesse caso, mas pode aparecer também na asa do esfenoide, pode aparecer na face, gerando uma deformidade, e é bem característico. Na tomografia a gente identifica muito bem esse padrão, não precisa, muitas vezes, na maioria das vezes, não precisa de biópsia nem de nenhum outro tipo de acompanhamento, a não ser que tenha algum tipo de degeneração sarcomatosa, que é raro, mas pode acontecer. Outro sinal interessante é o sinal do Arlequim. O sinal do Arlequim a gente vai ver na tomografia, no topograma da tomografia de crânio ou no raio-x de crânio, né, de face, e aí esse aspecto do olhinho puxado por conta da crânio-sinostose da sutura coronal, então a gente vê tudo fechado aqui, aí tem uma retração na porção óssea dessa parte mais lateral da órbita, e aí ele fica com essa carinha de Arlequim, na verdade parece uma carinha desses desenhos que a gente vê de extraterrestre, né, me pareceu bastante vendo essa imagem. O sinal da ferradura, então a gente vê aqui uma captação irregular e descontínua pelo meio de contraste periférica, que é característico das lesões de esclerose múltipla, característico de lesões desmielinizantes que tem essa banda de progressão. A gente não tem que vincular somente a esclerose múltipla, tem algumas outras lesões que têm essa captação descontínua, normalmente inflamatórias desmielinizantes, mas mais classicamente descrita para a esclerose múltipla. Então, achei bastante interessante que tem termos que a gente usa, mas que a gente não classifica como um sinal, principalmente esse da ferradura, por exemplo. É normal a gente falar no laudo que a captação é periférica, irregular e descontínua, mas a gente não classifica isso como um sinal da ferradura, ou a gente não olha e pensa, nossa, sinal da ferradura, igual a esclerose múltipla, mas é um dos termos que podem ser usados, e isso é importante também ter essa noção para prova de concurso, tudo isso que eles gostam muito de perguntar, esses sinais e sintomas. O sinal da cruz, isso aqui é bem característico, bem estabelecido da atrofia de múltiplos sistemas. O que a gente imagina é que existem atrofias de determinados tratos e o trato córtico-espinhal e o tegmento da ponte se mantém íntegro, então a gente vê uma redução volumétrica da ponte, né?
um afilamento, então fica tudo mais proeminente, tanto a cisterna peripontina quanto o quarto ventrículo, e a gente vê aqui que o trato córtico espinhal está preservado, tem esse hipersinal em formato de cruz na região central. Infelizmente, esse sinal é bem característico e bem interessante para a gente diagnosticar atrofia de múltiplos sistemas, mas ele aparece tardiamente, quando o quadro clínico já está extremamente instalado, então ele não ajuda muito no diagnóstico, mas ajuda sim na confirmação, né, se necessário, por imagem, desse padrão de atrofia de múltiplos sistemas do tipo C. O sinal do beija-flor, como eu tinha falado, a gente vê melhor no T1 sagital, então é esse sinal aqui da atrofia do mesencéfalo, muitos chamam também da atrofia do sinal do pinguim. E a gente repara que a ponte está gordinha, a gente tem a cabeça aqui do mesencéfalo, ela deveria vir reta aqui acompanhando a placa quadrigeminal aqui atrás, vir reta até aqui, e a gente tem uma perda dessa estrutura aqui na ponta da seta, mostrando uma atrofia mesencefálica. Isso pode ser descrito também, mais uma vez a gente não põe o sinal do beija-flor, do hummingbird, né, como é conhecido mais em inglês, e a gente coloca que existem sinais radiológicos de atrofia mesencefálica, e o padrão para ver é o T1 no plano sagital. O sinal do hot nose com a cabeça vazia, então o nariz quente com a cabeça vazia, e um sinal mais funcional com DTPA, mostrando que não existe preenchimento encefálico, não existe atividade encefálica e todo o fluxo está concentrado no nariz e na face por conta de fluxo vindo da carótida externa, e pode ser considerado um dos sinais na dependência de outros associados, né? Não é o sinal diagnóstico, mas um marcador de morte encefálica, caso não haja outros parâmetros que possam ser utilizados. Aqui, na verdade, ele traz um exemplo de mastoide, mostrando o sinal do ice cream cone, né, do cone, essa relação aqui do cone de sorvete, da relação dos ossículos, que é um padrão normal, mas a gente também tem um sinal do sorvete, né, do cone, relacionado aos schwannomas, mostrando essa insinuação. O schwannoma ele começa no conduto auditivo interno, ele se expande mais para a cisterna do ângulo ponto cerebelar, então ele também faz esse formato de cone. Então a gente tem um sinal para o normal quando a gente olha a ressonância de mastoide, quando a gente olha a tomografia de mastoide, e quando a gente olha a ressonância de mastoide, a gente procura o sinal do cone de sorvete para estabelecer de novo esse diagnóstico diferencial entre o schwannoma e entre os meningiomas do ângulo ponto cerebelar. Aqui a gente está vendo o Ivy sign, que é um sinal da folha, que é um sinal que mostra essas hiperintensidades junto ao córtex, né, na profundidade dos sulcos corticais no flare, que na verdade está relacionado a um padrão de moia-moia, com alteração da vascularização profunda do cérebro, e esse sinal aqui que a gente vê seria ou por lentificação de fluxo ou por uma proeminência realmente das veias piais que ajudam nessa irrigação e nessa drenagem vascular quando a gente tem algum tipo de distúrbio de fluxo profundo ou relacionado também à carótida jugular. O sinal do dente molar, bem característico da síndrome de Joubert, essa malformação malformação dos pedúnculos cerebelares médios e com essa alteração morfoestrutural do quarto ventrículo, também bem característico. É um dos termos até que a gente usa para lembrar da síndrome de Joubert, é quase que um sinal patognomônico dessa alteração. O sinal do limão, e aí aqui a gente está falando do ultrassom durante a gestação, mostrando um achatamento da região frontal bilateral por conta de uma síndrome de Chiari. O Chiari traciona todo o cérebro, o sistema nervoso central para baixo, isso acaba deixando um espaço vazio na região frontal, e isso tem um achatamento ali daquela região. O sinal da pipoca, bem característico do cavernoma, a gente vê essas áreas espontaneamente hiperintensas no T1. Quando é um cavernoma grande, não significa necessariamente que ele está sangrando ali, que tem um sangramento ativo, mas que pode ter tido já áreas de sangramento. Então, eles ficam com foquinhos hiperintensos no T1 e ficam também com esses foquinhos hiperintensos e hipointensos no T2. Então, é um espectro de pipoca bem característico. Esse puff of smoke, que é o padrão de moia-moia, lembrar da doença de moia-moia quando existe uma oclusão real das carótidas por conta de alguma doença normalmente displásica, ou o padrão moia-moia quando existe algum outro distúrbio que leva a esse aumento e essa proeminência das
artérias perfurantes, lentículos striadas e talâmicas, e faz esse aspecto de puff, né? Na hora que você injeta o contraste na arteriografia, você tem um flush muito grande de contraste nessa região e é bem característico do padrão de moia-moia. O onion bulb sign, que é o aspecto de casca de cebola, aquele aspecto laminar da cebola, bem característico também em determinadas doenças desmielinizantes. E a mais característica na esclerose de Balot, né? A esclerose concêntrica de Balot, que existe uma discussão se é uma variante ou não da esclerose múltipla, mas na verdade é um padrão de doença desmielinizante laminar. O sinal do redemoinho, isso aqui também pode estar associado aos hematomas intraparenquimatosos, mas a gente está descrito aqui como hematoma epidural quando a gente vê a hiperdensidade do hematoma e essa hipodensidade adjacente, mostrando que ainda existe sangramento recente e possibilidade desse crescimento, e aí você tem que intervir o mais rápido possível para que não haja o crescimento do hematoma. O sinal do halo aqui está mostrando uma metástase de melanoma com esse sinal hiperintenso, e uma captação periférica. O sinal do halo periférico, quando essa captação é mais fora da região central, excêntrico, né? Mais característico também da toxoplasmose. O padrão tigroide, que a gente vê essas linhas hipointensas no meio, né, fazendo aquele trajeto da lentícula estriada. Vamos pensar que o padrão tigroide é um oposto do dedo de Dawson, que a gente vê o hipersinal junto àquelas vênulas. Aqui a gente está vendo um hipossinal no T2, acompanhado de uma alteração de sinal periférica de hipersinal, que é bem característico da leucodistrofia metacromática. Existe esse outro padrão aqui também, não é tigroide, mas em fibra, no aspecto de tigre, né, que é característico. Existe também esse padrão malhado em formato de tigre do cerebelo, que é conhecido nos gangliositomas cerebelais, na síndrome de Lermite-Dúclo, e caracteristicamente, né, dificilmente a gente precisa biopsiar, e ele tem esse aspecto bem característico dessa malformação sendo localizada ou até mesmo difusa do cerebelo. E por último, o sinal do cerebelo branco, que é bem importante. Na verdade não é o cerebelo que fica branco, é o resto do cérebro que fica hipodenso e sem o contraste córtico subcortical, porque você tem possivelmente edema difuso. Isso está relacionado a quadros de anóxia e de falta de oxigenação grave no cérebro. Mostra que o tecido supratentorial foi perdido e a gente está vendo, na verdade, a vascularização e ainda o contraste natural que existe das estruturas somente no cerebelo, por isso que ele dá esse aspecto de cerebelo branco. Então hoje nós falamos sobre alguns dos sinais radiológicos, alguns que a gente fala toda hora e a gente nem pensa como sinal, outros que servem como um gatilho para a gente lembrar de determinadas doenças. Lembrar que na radiologia a gente não usa esses sinais tão escritos e tão ditos como a gente fala na clínica, mas que são bastante interessantes para a gente servir de trigger e de gatilho mental para lembrar dessas doenças e tentar correlacionar com os achados clínicos. E agora eu quero que você me diga aqui nos comentários que outro sinal você conhece, que você acha interessante da gente falar, da gente comentar aqui no canal. Estou aguardando seu comentário. Muito obrigada por ficar comigo nesse vídeo e até a próxima.